Hoje vamos falar de um carro que começou como um sedã luxuoso e se tornou uma das forças mais dominantes no esporte a motor. Um carro tão insano que ganhou o apelido de Godzilla, sim, aquele monstro gigantesco que destruía cidades. O que aconteceu foi que no final dos anos 90, com a explosão da cultura JDM, você só via uma coisa no quarto dos jovens amantes de carro: pôster dessas máquinas. Você via Supras, Civics, Integras, Eclipses, mas dentre todos eles, teve um carro que se destacou, um carro que simplesmente não perdia e destruía qualquer um que entrasse no seu caminho, sem contar que ele foi responsável por salvar uma empresa e torná-la um dos nomes mais respeitados no mundo automobilístico. O seu nome? O seu nome é Nissan GT-R R32. Hoje vamos falar do dia que a Nissan fez história, criando um dos carros mais icônicos de todos os tempos. Mas antes vamos entender um pouco sobre sua história. Quando falamos em GT-R, um nome se destaca: Shinichiro Sakurai. Esse é o nome por trás do primeiro Skyline feito na história. Após se formar na Universidade Nacional de Yokohama, ele trabalhou para a corporação de Shimizu, até que em 52 ingressou na Prince Motors como engenheiro de chassi e se tornou uma pessoa muito respeitada dentro daquela companhia. Por isso, após uma visita à Europa e ter a oportunidade de ver os carros de Fórmula 1 pessoalmente, ele foi encarregado de criar o primeiro carro esportivo da marca. E esse carro foi o 2000 GT Skyline, uma bela máquina, não me leve a mal. De fato, era uma boa máquina para a época, era uma inovação, algo totalmente diferente do que as outras marcas estavam fazendo. Mas por ser um perfeccionista, ele sabia que poderia chegar mais longe, por isso em 69 criou o primeiro GT-R, um belo sedã 4 portas e um motor de 6 cilindros em linha, com 2 litros de capacidade, que foi apelidado Hakosuka. Esse sim era o carro, algo totalmente diferente do que a marca já tinha feito. Mas por quê? Por que ele era tão especial? Seu diferencial estava debaixo do capô, escondido. Seu diferencial era o seu motor emprestado do icônico Prince R380, que era um carro de corrida da Prince Motors, basicamente a versão japonesa do GT40. Só que ao invés de ter sido feito para desbancar a Ferrari em Le Mans, foi feito para desbancar a Porsche no GP japonês. Colocar o motor de um carro de corrida em um carro de rua foi uma grande afirmação que eles não estavam para brincadeira. Em fevereiro de 1969, nasceu uma lenda. O nome da lenda? GT-R. Ele nasceu com o emblemático PGC 10 Skyline 2000 GT-R. GT significava Gran Turismo e R, Racing. O nome foi feito para vencer e estava destinado a vencer. Pelo menos essa foi a descrição um pouco modesta que esse carro recebeu no seu especial de 50 anos. Essa frase ilustra muito bem o clima daquela empresa naquele determinado momento. E ele fez jus ao seu nome, pois naquela época, tirando os muscle cars dos Estados Unidos, simplesmente não existia sedãs esportivos, e graças ao seu motor e suspensão montada de forma independente, essa máquina era avassaladora, ganhando 49 corridas. Com tantas vitórias, Sakura sabia que tinha encontrado a fórmula para sucesso. Ele estava na direção certa: carro pequeno, motor grande, combinação perigosa e letal. Em 71 saiu o GT-R Coupé, agora um pouco menor, mais largo e com design mais agressivo. Ele tinha clara inspiração dos muscle cars americanos. Esse era o verdadeiro carro esportivo japonês. Embora ele tenha sido um sucesso, ele fracassou. Só foram feitos 197 exemplares dessa máquina que mal venderam. Mas para ser justo, não foi sua culpa. A culpa foi da crise do petróleo, que mexeu com todo o mercado automotivo, e a Nissan não foi uma exceção. Agora em 84 a história continuava a mesma. A Nissan estava sofrendo bastante com a crise e ela simplesmente não conseguia mais vender carros, muito menos ganhar corridas. Os seus modelos estavam ficando defasados e o Skyline não era mais aquelas coisas. É como se ele não merecesse mais a logo do GT-R. Por isso, em 85, Yutaka Kume assumiu a presidência da empresa. Ele era ousado e estava disposto a ir em lugares que talvez outras pessoas não tinham coragem. Vendo aquela situação, ao invés de fazer o óbvio, que seria cortar gastos, tirar a marca de corridas e tentar sobreviver, ele sabia que para a Nissan ter sucesso era preciso que sua reputação aumentasse. Por isso ele deu um basta naqueles carros quadrados e nem um pouco emocionantes e decidiu que estava na hora de ganhar. Voltar ao pódio das competições, essa era a única forma que a marca voltaria para a boca do povo. Por isso ele deu início a um projeto chamado Projeto P90, sendo P em homenagem a Prince Motors.
O seu objetivo era criar o melhor carro já feito no mundo até 1990, e foi nesse momento que a marca teve sua virada de chave. Ela estava destinada a fazer história. Seguindo esse projeto, naquele ano mesmo foi criada uma divisão de performance chamada Nismo, que ficou sob a liderança do engenheiro de longa data Yasuharu Namba, que testava os carros da marca desde 1958. Ele era praticamente uma lenda e, sobre sua liderança, a marca voltou com a sede de ganhar, mas agora o Campeonato Japonês de Turismo. Esse campeonato ficava no Japão e era a casa de uma das competições mais emocionantes da época. Lá você encontrava BMW, Ford, Ferrari, Porsche e a Nissan, óbvio, todas competindo e brigando para ver quem era melhor. Durante muitos anos, a Nissan se viu no primeiro lugar do pódio, nos anos 60 com o PGC-10 Skyline e nos anos 70 com o Skyline DR30, aquele insano carro vermelho com aquele aerofólio gigantesco. Em 85 essa competição renasceu com o Grupo A, que consistia em carros de rua que tinham que cumprir requisitos de homologação para serem elegíveis para competir. O mais interessante dessa competição era que as máquinas que você via correndo, você poderia ter na sua garagem. Óbvio que elas teriam algumas modificações, mas imagina só, você poder dizer que o seu carro é campeão do Grupo A do Campeonato de Japonês de Turismo. Essa competição era uma ótima vitrine para quem queria comprar esses carros. Se os fãs de corrida conseguissem ver um carro que eles poderiam ter, ganhando corridas e destruindo as grandes marcas italianas, é óbvio que eles iriam comprar, afinal, quem não quer ganhar, não é mesmo? Só que tinha um problema, o GTR parecia apenas uma lembrança distante. Tinha tanto tempo que a marca não fazia algo substancial. O último carro que teve grande sucesso foi o Skyline DR30, que tinha aqueles gigantescos aerofólios e wide body. Mas para competir no Grupo A, ele precisava que todas essas partes fossem removidas, para se assemelhar aos carros de produção. Só que sem essas partes, o DR30 simplesmente não conseguia acompanhar. Na temporada de 85, ele teve muita dificuldade em competir com os outros carros, por isso em 86, a Nissan lançou o DR31. De fato não era o carro mais lindo do mundo, mas foi campeão do Campeonato Japonês de Turismo daquele ano. Ele foi responsável por dar o gostinho de vitória para a marca, algo que ela não tinha há muito tempo. Mas infelizmente esse sentimento não durou muito tempo, na medida que o campeonato foi ganhando notoriedade e com o tempo foi se tornando cada vez mais competitivo. Todo mundo queria correr, marcas do mundo inteiro começaram a competir. Aos poucos os pódios tinham menos e menos japoneses, até que um dia o pódio daquele campeonato japonês não tinha japonês. Vendo essa situação, a Nissan decidiu que estava na hora de voltar com o projeto P90. Agora era a hora de mostrar ao mundo o que eles realmente eram capazes. E na metade dos anos 90, a marca se tornou referência com seus avanços tecnológicos que culminaram no nascimento do Nissan Mid 4. Os seus 250 cavalos de potência com motor central e tração integral foram um sucesso. Todos ficaram doidos quando esse carro foi apresentado no Salão de Automóveis de Frankfurt em 85. Ele foi um sucesso, mas não chegou a ser produzido em massa. Isso porque a marca decidiu usar o seu sistema de tração integral e seu revolucionário sistema de direção nas 4 rodas em outro carro. Eles decidiram que ao invés de fazer outro Skyline, eles precisavam trazer de volta a lendário logo do Gran Turismo Racing, do GTR. E foi nessa que nasceu o lendário Nissan GTR R32. Ele foi criado para competir no Grupo A do Campeonato Japonês. Seu motor era um monstro e contava com 6 cilindros em linha, com 2.6 litros de capacidade, batendo 320 cavalos de potência da fábrica. Já nas pistas ele chegava à marca de 600 a 800 cavalos de potência. De acordo com as restrições do Grupo A, eles sabiam que um motor de 2.6 litros era o maior motor que eles poderiam colocar no seu carro, sendo o peso um grande fator. Eles faziam o que podiam para deixar essa máquina mais leve possível, e isso tornava aparente quando olhamos para o seu interior, que para ser honesto deixa a desejar. Isso porque ele era muito simples e contava apenas com o básico. Eles faziam de tudo para não gastar peso com coisas desnecessárias. Sentando naquele banco, você nunca imaginaria que aquele era o Halo Car da Nissan. Mas a verdade é que o seu foco principal era sua performance, sua velocidade. Como já diz o ditado, o resto é resto. Conforto não era uma preocupação. O seu design também não era dos melhores, mas com certeza era um grande avanço comparado aos carros quadrados que eles estavam acostumados a fazer. Para nós amantes de carro, o Grande Godzilla é uma obra de arte, uma coisa linda de se ver. Mas a verdade é que para uma pessoa normal, esse carro não é nada demais. Seu design é tão simples que receio a dizer que ele passa facilmente por um carro popular.
Mas essa é a sua beleza. Embaixo de todo aquele design modesto, temos uma arma secreta, a chave para o seu sucesso. O porquê ele era um carro tão dominante. Temos um pequeno negócio chamado Sistema Atessa ETS, que basicamente é um sistema de tração nas 4 rodas desenvolvido pela Nissan para melhorar o desempenho e a tração dos seus carros. Só que esse sistema tem uma história um tanto quanto engraçada. O que aconteceu foi que o time da Nissan se inspirou em outro carro, quase que pegaram emprestado, mas deixa eu te explicar melhor. Para o time de engenheiros da Nissan, de todos os carros já feitos, tinha um que se destacava. E o nome dele é Porsche 959. Para eles, ele era considerado o melhor carro já feito. Sua dirigibilidade era excepcional e não existia nada igual a ele no mercado. Por isso eles tiveram a brilhante ideia de comprar essa máquina e tirar parte por parte para ver como ela realmente funcionava. Debaixo de tudo, eles descobriram algo que seria primordial para o seu futuro sucesso nas pistas. Baseado nesse Porsche, eles colocaram uma embreagem hidráulica para distribuir a força, mas diferentemente do 959, que sempre mandava força para a roda da frente, o sistema de tração nas 4 rodas do GTR só iria mandar força para as rodas da frente quando as rodas de trás perdessem tração. Eles utilizaram computadores e sensores de força G para saber onde e quanta força deveriam mandar. O resultado foi uma força absurda para as rodas da frente, a qual impulsionava o carro mais para frente ainda, e os dava força para sobreviar, tornando-o melhor nas curvas e dando mais aderência possível. Era o melhor dos dois mundos. Embora atualmente o motor do GTR ganhe todos os holofotes, o que fez o GTR ser tão especial foi na verdade o seu sistema Atessa, algo que ninguém, nem mesmo a Nissan, conseguia prever. Ninguém tinha ideia que essa combinação de força, pouco peso e tecnologia iria dominar as pistas do jeito que dominou. Agora, nos anos 90, o GTR fez sua primeira aparição em uma pista de corrida. Seus competidores estavam olhando para aquele carro, vendo suas 4 redondas luzes de freio, e por muito tempo, essa foi a única coisa que eles viram. Para as 29 corridas que esse carro participou entre 1990 e 93 no Grupo A, ele simplesmente não perdeu uma. Deixou os melhores carros da Honda, Toyota e Ford comendo poeira. Mas ele não só ganhava, como ocupava o pódio inteiro. Dirigir esse carro era praticamente usar hack. Esses resultados cimentaram a Nissan como a melhor do Japão, desbancando os italianos, americanos e alemãos, que entravam e dominavam as corridas. Esse carro restabeleceu a honra do Japão, mostrando que eles também conseguem fazer carros ganhadores. Você está muito errado se pensa que foi só no Grupo A que eles mostraram sua força. Em 91, eles competiram nas 24 horas de Le Mans, em Spa-Francorchamps, e adivinha, eles ganharam. Dominaram o Bathurst de 91 a 92, chegaram até a bater um então recorde em Nürburgring, de 8 minutos e 22 segundos, mas foi sua performance na Austrália que te deu o apelido de Godzilla. Na época, o filme Godzilla estava ganhando bastante notoriedade, ele era simplesmente um ícone global, uma espécie de mascote do Japão para o mundo. Por isso, quando o R-32 foi para a Austrália e destruiu tudo e todos que entravam no seu caminho, é normal que ele recebesse um apelido. E vamos ser honestos, qual o melhor nome do que o monstro japonês que derrete cidades cuspindo fogo e destrói tudo no seu caminho? O Godzilla, óbvio. Esse carro era tão insano que os outros carros simplesmente não conseguiam acompanhar, por isso ele foi removido de algumas competições. E foi nesse momento que foi criada a série australiana de supercarros V8, foi graças a ele. O GTR R32 era finalmente digno de ser o sucessor e ter o grande nome de GTR. Desde os anos 60, nenhum carro japonês ganhou tantos troféus como ele. O plano de Kummer funcionou, o projeto P90 fez exatamente o que ele falou que ia fazer, criar o melhor carro já feito, um carro feito para vencer e destinado a vencer, um GTR. Por hoje é isso, muito obrigado pela sua atenção. Se chegou até aqui e gostou do nosso trabalho, se sinta à vontade de nos seguir, ativar o sininho para sempre ser avisado quando postarmos novos vídeos. Não se esqueça também de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Nos vemos nos próximos vídeos. Comente abaixo o próximo tema que gostaria de ver no canal. Sua opinião é muito importante para nós.